Rapaz, se não fosse o reino e o jogo fosse capitalismo, eu já tinha feito esse jogo e sumido. Sumido. Eu ia criar um storytelling que eu ia fugir para uma ilha, mas eu ia para a Suíça mesmo. Para quem não sabe, os ultra ricos do Brasil, tudo tem casa na Suíça. Os pessoal mais que ficou rico ultimamente é casa nos Estados Unidos. A Suíça, onde os caras é rico mesmo, do Brasil, tá todo mundo lá. Cara, se não fosse pelo reino, não tava nem aí mais para esse jogo. Zero. Você gasta a sua energia para ter o dinheiro, depois você usa esse dinheiro para comprar remédio? Que loucura que é essa? Tem medo de morrer e também tem medo de viver? Morrer nós já vamos. Então viver tinha que ser obrigatório. Tinha que ser obrigatório viver. E viver é diferente de estar vivo. Tem gente que tá só respirando. Tem gente que tá curtindo a vida doidada. Eu tava fazendo churrasco lá na escola, a gente faz toda terça-feira com os pais dos alunos. E aí toda vez todo mundo fica espantado, porque eu queria um churrasco às 6 horas da manhã. Dá 5h45, o fogo tá pegando, os pais chegando. E todo mundo, não acostuma, né? A gente joga desde dezembro, né, Evandro? Né, Antônio? O cara tá muito no gol, hein, Antônio? E aí até hoje, a gente chega lá, é terça sagrada dos pais. Aquela carnona saindo naquele ângulo e fica todo mundo olhando. Mano, o que eu tô comendo churrasco às 6 horas da manhã? É chocante. E aí sempre lembro eles. Olha que trem top. A gente não perde nem um dia à noite e a gente não precisa de marcar um churrasco em outra data. Nosso negócio é 6 horas da manhã, ninguém enche nosso saco. E a gente joga nosso futebolzinho, lê a Bíblia a hora e discute sobre paternidade toda terça-feira lá com os pais da escola. Todas as terças-feiras. É uma comunidade muito forte, a Marshalls. E aí você pensa, por que as pessoas não fazem coisas extraordinárias? Porque elas têm medo do que os outros acham. As pessoas têm medo. Tipo, como que você vai fazer um churrasco às 6 horas da manhã, mano? É a mesma coisa de fazer meio-dia, cara. Só que as pessoas elas falam, não, mas ninguém tá fazendo, então eu sou o primeiro. Aí, só isso. Vai lá e faz. Você tem medo de ser ridículo? Eu vou te dar um código. Se você não for ridículo, você não vai conhecer o extraordinário. Quem não for ridículo, não vai conhecer o extraordinário. Todos os ridículos criaram as grandes invenções da Terra. Um falou, eu quero voar. O outro falou, não dá pra você colocar um negócio que é mais pesado que o ar. É a mesma teoria que não dava pra pôr um navio, cara. Para de falar que não dá. Quando você fala que não dá, significa que você não faz parte desse movimento. Cala a boca. Para de encher o saco. Quando eu comecei a ajudar lá na África, eu lembro de um cara do assentamento onde a gente está construindo as casas, ele chegar e falar assim, aqui ninguém muda. Isso aqui é uma terra amaldiçoada. Ele achou que ele ia pôr pressão em mim com aquela fala. Ele deixa comigo. Vou tirar esse espírito de dentro de você também vai prosperar, você vai assentar tijolo aqui. O cara vinha falar, pode ir embora, isso aqui é amaldiçoado. O nome do lugar, quando eles deram, o nome do lugar é de maldição. O significado do lugar é terra que não deu fruto. Aí eu troquei uma ideia com as pessoas que moram lá, vamos trocar o nome. Eu falei, não vamos trocar o nome não, vamos ressignificar para o diabo ficar assombrado. Tem um significado do antes e o significado do depois é uma prosperidade absurda. Lá tá tipo virando um condomínio fechado perto dos outros lugares lá em Angola. Tem tudo. Tá uma luta para terminar a questão lá. Mas eu fiz o compromisso. A gente tá em alguns países, mas eu fiz o compromisso. Só deixar aquele lugar em Angola quando eu construir a última casa. Eu vou te falar. Poderia resolver em um ano. Pegar meu dinheiro, eu poderia pagar e resolver. Mas é muito mais bonito ver eles fazendo. Eles pegando barro, fazendo tijolo, construindo a casa. Você teve lá, né, Evandro? Às vezes a gente quer uma situação já para lucrar, para fazer coisas, mas o grande segredo para explodir é a geração de valor. A geração de valor antecede o lucro. Então, segue esse caminho. Obrigado, viu? Alguém perguntou, Pablo, qual o seu medo? Ser presidente do Brasil. É o maior medo que eu tenho hoje. E da Carol também. Tem gente que tem medo de doença, tem medo de ficar desempregado, tem gente que tem medo de prova, medo de tanta coisa. Deixa eu te falar. Fica com medo não, senão você vai ficar atraindo isso. Foca a sua mente para você ter um propósito. Porque muitas pessoas chamadas por Deus têm medo do seu próprio chamado. Porque elas querem que Deus conte tudo primeiro e Deus conta só um pedaço. E se obedece, Ele conta outro pedaço. Elas têm medo porque elas não sabem a loucura que ela vai entrar. Ednilson, qual o pior gatilho que ativa o medo? A ignorância, sem sombra de dúvida. 2, a alienação. A alienação, por exemplo, o povo fala, se fizer isso que é errado, vai para o inferno. Isso deixa qualquer um doido. Então, se a gente desistir de investir no Brasil, ele vai quebrar mais ainda. Financeiramente, hoje a gente está pior do que quando a gente foi para a rua tirar a Dilma. Eu não sei porque que vocês não fizeram nada ainda. Eu estou te falando que eu sei porque aonde o dinheiro está, ele não está mais. Ou seja, fuga de capital, como nunca aconteceu na história do Brasil. Isso vai chegar lá na ponta do emprego. Estou vendo ninguém falando de industrializar o país. Estou vendo ninguém falando de inteligência artificial aqui. Estou vendo ninguém mudando a mentalidade do povo. Estou vendo, não. Isso aí vai dar uma treta gigante. Estou vendo a China engolindo os Estados Unidos. E não estou vendo o Brasil sendo protagonista em nada. Estou vendo aumentar os gastos públicos. Não estou vendo recuperação fiscal. Acho difícil isso que dá certo. Loucura. Se esse aprendizado fez sentido para você, imagina o que o livro pode te ensinar. O link está na descrição. Não perca essa oportunidade.